Bate-bola do derby. Salve, salve galera! Aqui Rafael falando, começando mais um bate-bola do derby para falar um pouquinho sobre a goleada sofrida pelo Guarani e também do empate da Ponte com o CRB. Hoje aqui, participação especial do nosso amigo Nicolas da página Gols da Macaca. E aí, Nicolas, tudo certo? Como é que tá? Feliz com o empate fora de casa? Fala, Fael. Fala, Tico. Boa noite aí, meus amigos. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, estar participando aqui com vocês desse bate-papo aqui, show de bola do derby. E eu, Fael, com certeza, né? Acho que um empatezinho de muito bom gosto aí para nós, jogando com a menos, fora de casa, contra o CRB, uma equipe aí que está disputando, né, o G4 da competição. E dada a condição da Ponte, né? A Ponte aí lutando para sair desse Z4 o mais rápido possível e com esse empatezinho aí deu para dormir fora do Z4. E agora focar, né? Arrancar um empate ou quem sabe uma vitória contra o Botafogo e depois 2 jogos em casa aí para arrematar de vez e subir na tabela. Boa, boa. E aí, então, o que você me diz sobre a derrota do Buca? Hoje eu tô aqui, tô de apresentador, eu acho que eu não vou falar nada, eu vou até botar minha máscara aqui, porque eu tô em desvantagem e eu acho que eu não tô muito em condições de falar. Salve galera, salve Faelzão, salve Nicolas, obrigado aí pela participação. E aqui, esse fim de semana, mais um fim de semana feliz. A gente tem que começar a chamar convidado toda vez, porque tá dando sorte, tá dando certo isso aí, hein? Vamos começar a chamar convidado. Então vamos debater isso aí. Boa, boa. Galera, antes da gente começar a resenha mais prolongada, primeiro avisar que a gente está sem o nosso amigo Pedro aqui, que mais uma vez deu baixa no elenco, se contundiu e ficou em casa dormindo, pelo jeito, e não responde a gente. E mais queria dizer para vocês continuarem seguindo a gente aí no Instagram, curtirem, seguirem também no Spotify, se inscreverem no canal do YouTube, darem like, compartilharem, porque isso aí ajuda bastante, fortalece a gente, viu? E também seguir o Gols da Macaca aí, que tá com a gente hoje, e dar uma força lá na página dele no Instagram. Bom, eu acho que nada mais justo, eu em desvantagem, deixar vocês começarem a explanar um pouquinho mais sobre o empate aí da Ponte. Porque a desvantagem, daqui a pouco eu vou soltar os cachorros aqui pra cima de todo mundo. E aí, Ticão, o que você me fala aí de mais aprofundado? O que você espera da Ponte aí depois desse empate? Mais um empate, mas eu acho que é um empate bom, né? Contra o CRB que tá na cabeça, tá brigando lá em cima, ajudou a gente de certa forma, porque barrou um carinha ali que podia prejudicar um pouquinho mais ali do Guarani. E fora de casa, né? Com um a menos, toda essa diversidade que o Nicolas até falou. É um empate heróico, né? Achei muito. O jogo da Ponte foi bom. Foi um dos poucos jogos que eu falei que a Ponte jogou bem, até dominou o jogo. Ela só tem algum problema ali de penetração, principalmente no ataque. Falta o Camilo, ele não está sabendo fazer essa função. Acho que em alguns momentos ele até atrasa, né, o jogo da Ponte. E tá faltando um pouquinho ali de triangulação, mas a Ponte começou bem, dominou a posse de bola, tocou bem, não estava correndo problema com o CRB, não estava atacando quase, né? As finalizações que a Ponte teve foram tudo de fora da área, né? Com o Camilo, com o Lucatelli, e só que o CRB estava apagado no jogo. As chances que o CRB teve no contra-ataque, que até o narrador ali da Sport TV estava falando, que o CRB estava esperando. Eu não acredito que o CRB estava esperando a Ponte Preta, que estava mal no campeonato, esperando a Ponte atacar para ele sair no contra-ataque. Discordo. É que o CRB não estava conseguindo. E ele só conseguiu assustar no contra-ataque depois de 2 falhas. Uma com o Felipe Albuquerque, que ele errou um chute, furou, deu uma furada bonita ali, quase foi gol dos caras, e uma outra que o André Luiz quis dar uma de Ronaldinho Gaúcho, dar de 3 dedos, ele deu uma de bico pro jogador do CRB, que até o narrador tava zoando, e aí o Ivan fez uma defesa bonita ali, até de futsal, que ele só esticou o corpo ali e pegou com o joelho. E aí, aos 40 minutos, uma falta boba,
Eu não lembro quem que fez a falta, mas daí o cruzamento, que é uma das especialidades desse time do CRB, é bola cruzada, né? E gol do Martão no meio dos zagueiros. A Ponte ficou olhando a bola, né? E o Martão no meio dos zagueiros, o Cleiton, que estava na jogada, né? Aliás, ele foi um dos piores do jogo, que além de ter falhado nesse gol, ele também foi expulso, né? No segundo tempo. A sorte que 5 minutos depois a Ponte, numa escapada, mais uma escapada do Moisés muito importante, é o Moisés dependência da Ponte Preta, é ele que causa nesse time, ele que causa algum desconforto na zaga adversária, cruzamento dele e o Rodrigão para fazer o segundo dele, lá, de olho nele, hein? Eu sempre defendi ele, mesmo quando estava passando fome, e vou continuar defendendo. Ele tem o barrigão dele, tem a forma física. Ticão, desculpa te cortar, mas Nicolas, não sei se você concorda. Ticão falou passando fome. Uma coisa que o Rodrigão não tá é passando fome, irmão. Não tá. Porque na hora da comemoração dele, ele fez assim, ó. Cara, a blusa quase estourou a camisa dele. Eu falei, acho que fome também não tá, não, viu? O menino tá sendo muito bem cuidado. O Patropinha ali. Passando fome de gol, senhor. Fome de gol. Que fome, com certeza. Haja X tudo, haja X bacon pra ele. Não, tá precisando queimar um pouquinho mais, viu? Ele tá... E isso tá prejudicando o futebol dele, que ele não aguenta o segundo tempo, né? Aí fez o gol, graças a Deus, já fez o gol 5 minutos depois. E começou o segundo tempo, Ponte dominando o jogo. E aí, num lance interpretativo, eu não sei, eu vou perguntar depois pro Nicolas. Na minha visão, eu não achei que era para expulsão. Mas entendo gente que defende. Eu não acho que foi um erro do juiz, porque é interpretativo. Porque o atacante do CRB, ele desiste da jogada para cair. Então ele quis a expulsão. Tanto que ele já levanta, quero expulsão. E ele desiste, ele não estava afim de ir para fazer o gol. Acho que um amarelinho ali cairia bem, mas não sei. Eu não vou reclamar aqui do juiz, porque realmente, pela interpretação, dependendo da interpretação, foi bem expulso. E aí complicou para nós, né? Aí o Kleina teve que mexer, colocou o Ryan no lugar do Camilo, também o Camilo estava meio sumido, colocou um zagueiro, colocou o Rafael Santos no lugar do Kevin, e a Ponte soube sofrer, a famosa Jardão soube sofrer, o CRB quase não teve, por incrível que pareça, o CRB teve mais chance de fazer gol no primeiro tempo do que no segundo, com um a mais. E a Ponte só não atacou porque ela também caiu fisicamente, né? Claro, jogando com um a menos. E eu gostei do Lucatelli, eu queria falar isso pro Pedro. Olha. Porque, o Nicolas, todo o podcast eu tava metendo o pau no Lucatelli. Hoje eu achei que... Não é que ele foi ruim. Ele foi, sei lá, ele jogou... Eu achei que foi bem. Não sei se o resultado ajudou, mas... Ele foi bem. Eu acho que um razoável, viu, Tico? Um razoável para ele hoje vai bem, né? Um 6,5, 7 ali, eu acho que tá bom para ele hoje. Né? Passou de ano hoje. Passou de ano. Se fosse no vestibular, ele ia para a segunda fase, entendeu? Na risca ali, mas ia. Foi um resultado importantíssimo para a Ponte Preta. Daqueles resultados que 3 rodadas atrás eu olhei a tabela e falei, esse aqui é 0, aqui esquece. Assim como o Goiás eu também falei. Então, somando os 2 resultados que eu achei que não ia ganhar nada, foi 4 pontos. Então, foi maravilhoso, mostrando que a Macacaúde aí tá sempre a dispor. Eu tenho mais medo, viu, Nicolas? Eu falava para os meninos que eu tenho mais medo quando a Ponte enfrenta um Londrina da vida, um Remo, porque quando pega adversário Náutico, jogou pra caramba com o Náutico. Não, concordo com o tio, concordo. Meu mesmo medo, penso igual você, impressionante. A Ponte, quando pega um time, né, pega um Botafogo, né, um Vasco, não é meu medo. Parece que os caras, eles querem aparecer, muda ali o ambiente. Agora, quando pega lá Brasil de Pelotas, nada contra o Brasil de Pelotas, todo respeito aos clubes aí, Londrina, mas eu não sei o que acontece com o time, os caras entram, não, hoje aqui vai ser mais de boa, né? E aí acontece os imprevistos, né? Mas
Mas, o Tico, você falou aí do Camilo, eu gosto de anotar as coisas quando alguém está falando para eu seguir uma ordem até aqui. Mas, cara, do Camilo, eu concordo com você, né? O Camilo até teve um lance lá uma hora que ele dominou uma bola super difícil, assim. Em vez dele girar e já sair para frente, de novo ele o quê? Ele pega, para, dá um outro lado ou para trás. Eu acho que falta mais essa, né? Ele trazer um pouco mais para frente, né? Ele vinca um pouco mais com ela, conduzir um pouco mais essa bola. Não sei se é por falta de alguém ali para jogar mais junto com ele, o Locatelli talvez mais próximo, porque eu acho que ele ainda está distante do Camilo, né? Até hoje, né, falando do Locatelli já, né, o meu pai hoje defendeu o Locatelli aqui, porque eu dei uma cornetada, eu falei, ó, não tá legal, ele não, já tá melhor, tá marcando mais. Eu falei, pai, não tem que marcar, ele é um cara que tem que sair para distribuir também, ele tem esse perfil, não é só marcação, o Locatelli, ele tem que distribuir jogo. Então, mas foi razoável, né? E o Camilo foi que eu acho que eu concordo com você também, Chico. Falta mais esse ímpeto para ele, né? Ou se é o Kleina que segura um pouco mais, sabe? Mas ele tem que jogar um pouco mais solto ali, pegar a bola e levar mais para frente. Né? Do time do CRB, eu fiquei um pouco surpreso com a postura, principalmente no primeiro tempo. Eu esperava um CRB muito mais em cima de nós, sabe? Mais adiantado. O CRB estava marcando atrás do meio campo até os 20, 25 do primeiro tempo. Depois que o Al soltou o time e começou a marcar um pouco mais no campo da Ponte. Mas eu esperava um pouco mais, assim, né? Pelo que eu via falar do CRB, né? Nossa, lá brigando pelo G4, pela Copa do Brasil. Eu achei um time muito, vamos falar, até um pouco apático, tá? Não achei isso. Sim. O gol de falta, cara, é aquele negócio, né? Aquela falta ali na ponta ali boba, da área, né? É jogada matada. O cara tem 3 opções ali. Ou ele vai jogar pro gol, né, bater direto, ou ele vai rolar para alguém do lado, para alguém chegar e estourar no gol, ou ele vai jogar ali na altura do primeiro pau, né? É fato. E aí, não sei se vocês viram um lance no detalhe, o Cleilton, ele pula, dá uma olhada depois, ele pula, ele cabeceia o ar, ele não vai em direção à bola, ele pula parado, onde ele tá, e do lado, assim, ó, o cara do CRB corta e faz o gol. Sabe? E o cara que fez o gol não é um cara alto, né? Eu não lembro agora quem fez, mas não é um cara alto. Martin, ele é volante, ele não é alto então, mesmo. É volante, ele é volantão. Alto. É tipo um Dauan, mais ou menos, de altura, assim, não é? Então, assim, é um gol que, cara, falha da defesa ali, né? Assim, total falha da defesa. E até um cara aqui num dos grupos, eu falar do Ivan, falei, cara, não tinha nem como o Ivan sair na bola, não era a bola dele. O Ivan não tem nem culpa. Então, e o Rodrigão, Tico, eu tô com você, assim, o Rodrigão, ele é um cara que tem presença, né? Ele é um cara que eu acho que a Ponte precisa dele. E você vê como que em 2 jogos a coisa muda, né? É muito impressionante isso. Você falou aí, né? Eu também via lá CRB, né? O Botafogo mesmo já falava em 2 derrotas, né? Ainda mais fora de casa. Mas, pô, a Ponte, o que eu vejo assim do Kleina é como que o time está mais construtivo, né? Eu acho que tá faltando chegar com mais, obviamente, finalização lá na frente, finalizar melhor as jogadas. Acho que na verdade não é só a Ponte, são todos os times praticamente, fora o Náutico ali, Curitiba. Mas está tendo uma construção, tá melhor a coisa, né? Eu acho que é uma coisa que você vê que tem um futebol ali que está acontecendo, né? Coisa que há 5 jogos atrás a gente não estava conseguindo enxergar ainda. Sim. Então, dá para ver ali, sim, começou uma evolução, né? Os sinais vitais ali estão batendo mais forte. Vamos ver, mas o Rodrigão a gente precisa dele, ele precisa, acho que, entrar um pouco mais em forma, a gente vai precisar muito dele ainda. E é engraçado que saiu o Rodrigão, morreu o time da Ponte, né, no ataque, porque é ele que segura essa bola lá na frente. Até comentando que o Rodrigão, acho que quando ele chegou, que a gente até falou dele, a gente falava, né? É um baita no reforço, né? Porque bola ele tem, ele só tava ainda, né? Tá no formato da bola, não tá ainda. Bola ele tem. Mas assim, ele voltando à forma física dele, cara, ele é essencial pra Ponte ali, ele com o Moisés correndo pelo lado, abastecendo ele. O Camilo, eu não sei, do jeito que vocês estão falando, eu tô sentindo que o Camilo ele tá faltando confiança, não é nem um cara do lado para jogar com ele. Não, eu acho que é característica dele. Será? O Camilo,
Ele roda, ele recebe a bola, ele roda, ele toca para trás, ou então ele toca de lado. Não sei. Alguém tem que falar, o Kleina tem que falar para ele, ó, para frente, sempre para frente. Então, É, passa essa bola rápido. Que a transição também é demorada da ponte. sim. Porque normalmente isso acontece com aquele cara que tá sem confiança, né? Tá com medo de jogar e de arriscar. Ele vem, volta o jogo lá no goleiro e não vai. E é estranho do Camilo, que o Camilo já é velho de guerra, né, mano? Rodado, né? Rodado. Tá Sabe uma ali. coisa que eu reparei hoje também, também isso pode ter ligado com o Camilo, né? O Camilo pegava a bola do lado esquerdo ali, principalmente, e ele jogava pro Moisés, né? E o Moisés, ao invés de ir pro mano a mano com o cara e levar pro fundo, quantas vezes ele não voltou a bola, sabe? Sim. Eu não sei se o Camilo ficou assim, pô, né? Sabe, ele ficou com receio de jogar de novo no Moisés e ter essa. Então ele preferiu tá jogando para trás, sabe? Mas Pode ser. aí que eu acho que faltou mais o Locatelli aparecer no jogo, sabe? Pô, peraí, joga aqui que eu vou distribuir para cá, porque o Richard, com todas as suas limitações, né? Que eu acho que é difícil. O Richard ainda não convenceu ninguém, esse é fato, né? Mas o Kevin estava bem, o Kevin estava dando um bom apoio, né? Então talvez ali o Locatelli com o Kevin fazer uma dobradinha, sabe? Eu acho que faltou um pouco isso, né? Você não tem outro. Se o Camilo e o Moisés não estavam chamando, aqui esse lado aqui precisava ter, o Locatelli precisava ter achado mais aqui o lado direito, entendeu? Pode ser. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, de um bugrino que tá vendo a maré se inverter totalmente, tá parecendo o Medina com o japonês, irmão, porque do nada o negócio vira e perde. Vocês acham que essa recuperação da ponte aí dá para fazer, eu acho que foi 2018 que o Kleina veio e fez uma arrancada, quase subiu ou não? Vocês acham que é muito cedo para falar isso e a ponte não tem time para acontecer um negócio desse? Olha, eu queria muito falar que estou otimista, que agora a maré virou, que agora totalmente que nem o surf do japonês lá, ganhar 10 numa ondinha aí, mas infelizmente a Ponte não tem o time técnico para isso, né? Porque acho que não falta vontade, não falta correria, não tá faltando dedicação dos jogadores, mas falta técnica mesmo, que nem o Nicolas citou agora o Richard. O Richard se embola com a bola, ele não consegue chutar no gol. Ele é esforçado, ele corre atrás do lateral, dá carrinho, mas na hora do ataque fica faltando isso. Quando um lateral é melhor que o próprio ponta, é porque tem alguma coisa errada. Então, acho que falta algumas peças ainda para a Ponte arrancar, mas já me dá um pouco mais de sossego que pelo menos cair, se a Ponte não der uma guinada de novo para baixo, acho que dá para se safar com tranquilidade. Ô Tico, fora que em 2018, né, um time muito mais qualificado, né? Então a gente tinha André Luiz, nós tínhamos aí, né, a melhor defesa do campeonato, né? Renan Fonseca, Reginaldo, Ivan, um momento muito bom. O Igor, que era o lateral, que nós tínhamos também, que estava vindo muito bem, que deve ser para o São Paulo, né? Não é um baita lateral, mas é um bom jogador. Então, assim, era um outro elenco, né? Era um outro momento. E aí, eu acho que eu abri um parênteses nessa hora, acho que não saiu, mas você vê, né? Nós tínhamos Reginaldo e Renan Fonseca, melhor defesa, e depois, 2019, ali, acho que no meio de 2019, desmontou o negócio, sabe? E aí depois a gente nunca mais conseguiu acertar essa defesa, né? Que veio o perrengue ano passado e esse ano a mesma situação, que agora com o Fábio Santos, que melhorou um pouco, mas ainda assim, né? Estamos evoluindo ainda. Então, acho que um gás agora, né? Que nem a pergunta do Fael, né? Se a gente consegue dar um gás. Eu acho que com o problema nosso hoje é técnico. Nosso problema hoje a gente não tem um nível técnico igual 2018. Então, não tem material ali para dar esse gás, né? E tirar essa diferença. É claro que no futebol tudo pode acontecer. O Guarani mesmo, se eu não me engano, ano passado, foi o 19, se eu não me engano, né? Foi depois daquele derby que a Ponte ganhou com o gol do Vargas, 1-0. Lembro até hoje. Sim. Nossa, dia top, maravilhoso, né, Tico? Nossa, tava no estádio, aquela festa. E o Guarani perde o derby, mas depois vem numa ascensão muito grande, né? O Guarani tava, né, ficando na lanterna, mas quase brigou para subir, que depois o Carpini assumiu e quase brigou pelo acesso. Mas a Ponte hoje não tem. Eu acho que a gente vai... Não cai, fica ali, mas não cai. Mas fica aí no 11º, 12º, eu não acho que vai passar disso, não, tá? Sendo nesse momento, né? Daqui uns jogos pode virar, mas eu acho muito difícil.
Eu Não, também acho que não cai. Agora, já falamos do jogo da Ponte, o Fael tá evitando, pô, mas agora eu quero saber do não, Fael. agora tem O que que falar. aconteceu, Fael? Cara do céu. Vocês podem opinar também, mas cara, eu não faço ideia do que aconteceu com esse time. Não faz sentido nenhum um time que vem brigando para acesso, ganha todo mundo. A defesa estava sendo construída, estava muito bem, de certa forma, muito bem é exagero, mas estava melhorando a cada jogo, etc. Teve uma lesão do Ronaldo Alves, tal, que teve que sair e em 2 jogos leva 8 gols. Não faz nem sentido. Uma coisa também é você levar 8 gols do Vasco, tudo bem, é aceitável, até que a gente tá falando em off aqui. Vasco, beleza, fora de casa, um time que acabou de trocar de técnico, não sei o que e tal, tem todo um contexto. Agora, dentro de casa, perder pro Vila Nova de 4-1, irmão, me desculpe. Cara, não é nada contra os goianos, não. Até gosto de música sertaneja, mas levar 4-1 do Vila Nova é brincadeira, né, velho? Não dá. Com erros de defesa grotescos, assim. A gente sabe que a zaga do Guarani, o sistema defensivo do Guarani não é dos melhores. Mas, cara, você não pode levar um gol de. Acho que o primeiro gol foi um cruzamento, um escanteio que a bola sobrou, tudo bem. Ali não dá para o Mesquita dominar, pegar a bola, mas, cara, ele não pode. Tem que chegar alguém ali para forçar o cara a errar o chute, tá ligado? O cara teve tempo de dominar e chutar e acertar um belo chute, por sinal. Ele nunca mais acertou um chute daquele, mas fez o gol. O segundo gol que foi do Hernan, que eu tava falando contigo, acho que você não tinha entrado ainda, Nicolas, não sei se você viu. Cara, foi absurdo. O... Alguém perdeu a bola na frente, não lembro, não sei se foi o Sábio, enfim. O cara pegou o Enan no meio dos dois zagueiros. Tinha dois, cara, né, pra marcar o cara. Tinha um cara pra marcar o outro pra fazer sobra. Os dois em paralelo. Primeira coisa, a partir do momento que você tem dois zagueiros, velho, você não pode ficar os dois em paralelo e deixar um atacante no meio entre eles, velho. Coisa básica de posicionamento. Um erro grotesco de posicionamento. Os dois ali, o cara teve o tempo de dominar a bola no peito e virar pro gol. E aí, para incrível surpresa, o Mesquita, eu acho que não estava acreditando que o Hernan ia dominar a bola, ficou na marca do pênalti moscando também. Porque o cara teve o tempo de dominar e fazer um golaço de cobertura. Não faz nenhum sentido o que aconteceu ali. E dentro de casa, tipo, falha idiota. Eu não sei que apagão que aconteceu, não sei se os caras. Enfim, o que aconteceu na concentração. E o terceiro gol, não sei se vocês viram, aí eu acho que já é uma falhinha do Mesquita, mas também é uma falha de marcação. Mesquita defendeu e espalmou para dentro da área, né? Esse é um certo problema ali, não consigo direcionar, enfim, mas de certa forma uma falha que o goleiro minimamente tem que conseguir direcionar a bola para lateral. O quarto gol, para ser sincero, eu não vi porque eu já fiquei puto e voltei a dormir. E Mas não jogou bem, cara. O Guarani não tem jogado bem nesses últimos 2 jogos. O Vasco até que jogou bem, foi para cima, mas não ficou atento no sistema defensivo. Eu acho que é uma falha que está acontecendo muito grande. O sistema defensivo do Guarani ele tá um absurdo de. É uma mãe, mano. É uma mãe para os adversários. Os caras estão fechando a casinha, conseguindo controlar o ataque do Guarani, que agora você não tem mais aquela velocidade, o Davos saiu. Você tá colocando o break, tudo bem, o Todinho tá voltando, são dois caras mais pesados, mas que não dão aquela consistência, aquela velocidade que você precisa no ataque. Eles estão conseguindo contornar isso, os adversários contornam e seguram o ataque do Guarani e vem no contra-ataque. A partir do momento que você está confiando muito no ataque e a defesa está extremamente desestruturada e não tem, você nitidamente vê nesses 2 jogos, a defesa do Guarani está uma bagunça, não tem nada de tático ali trabalhado. Ou se perderam, os caras querem fazer alguma coisa, não estão ligando, estão meio que achando que vão resolver a qualquer hora, porque defensivamente está muito fraco. E eu acho que basicamente isso resume esses 2 jogos do Guarani, as falhas defensivas. A gente vinha elogiando aqui que estava crescendo, estava melhorando, mas foi tudo por água abaixo nesses 2 jogos. Você saiu em 2 jogos, você foi para a segunda pior defesa do campeonato. Não faz nenhum, não tem por que isso acontecer, né? Alguma coisa de muito errado aconteceu ali dentro.
Não sei se jogadores estão brigados, sei lá que porra que aconteceu, mas alguma coisa rolou. O jogador não quer jogar direito, não tá respeitando posicionamento, tá fazendo alguma coisa ali, que, velho, não dá. Principalmente porque você retornou com o Ronaldo Alves. Talvez eu não sairia jogando com ele, porque ele tá voltando de lesão. Então, também tá sem ritmo de jogo, mas pela necessidade, o Daniel Paulista saiu jogando com ele, porque o Titi deve ter sofrido muito ali por conta do jogo do Vasco, que deu uma bobeada ali, deu uma vacilada defensivamente. A gente teve o Matheus Souza, que foi substituído ainda no primeiro tempo. Poucas vezes eu vi isso acontecer, mas ele conseguiu essa proeza, ser substituído no primeiro tempo. Para colocar o Andrigo e fortalecer o meio de campo. Depois que estava 3-0, o Daniel Paulista não adianta, filho. Você deixa o Matheus Souza lá, coloca mais todos os atacantes. Você tira todos os zagueiros, já tá 3 mesmo, põe 15 atacantes lá na frente, né, velho? Para fazer gol. Não tem porquê você botar o Andrigo no meio. Mas, enfim, escolhas. Acho que o Matheus Souza também não está preparado, de certa forma, tecnicamente, para assumir uma posição de titular no Guarani. Com a saída do Davó, acho que e o Júlio César machucado, ele quis tentar aproveitar a velocidade do Matheus Souza, que de certa forma é um pouquinho mais veloz, não é mais veloz que o Davó, mas supre ali essa necessidade. Mas ele, tecnicamente, ele dá na escolha de decisão, ele dá uma travada, sabe? Ele é aquele cara, de certa forma, ele é habilidoso, mas finalização ele não tem, ele é igual o Davó. Aquele cara que sabe driblar, mas não sabe chutar no gol, que é o mais fácil, talvez. Ele é habilidoso, mas não sabe chegar na cara a cara e fazer. Mas ele escolheu ele, tendo o Alan Vitor no banco. Não sei o porquê da escolha. Ele falou até que o Alan Vitor acho que teve alguns problemas pessoais, enfim, psicologicamente, e não estava bem, talvez, para iniciar jogando, mas ele entrou e fez o gol de honra, né? Então acho que está na hora dele começar a apostar no Alan Vitor um pouquinho mais, que é um cara que todo mundo apostava lá do Santos, veio para o Guarani para jogar e não acho que ele tenha menos bola que o Matheus Souza para entrar jogando. Claro que o Matheus Souza é um prata da casa, é da base, mas tem que ser trabalhado. Eu acho que enquanto todos os garotos que subiram da base, eles têm que sofrer algum tipo de trabalho mais preparatório, daquela transição, tal, para deixar ele mais preparado até psicologicamente para entrar num jogo assim. Eu percebo muito isso. Os caras, a base do Guarani, quando sobe, ela sente muito peso. Não sei por quê, não deveria sentir assim, mas sente. Sente muito o peso de estar jogando profissionalmente. Eu acho que nem, enfim, que tem uma diferença muito grande, né? Mas realmente foi vergonhoso, sabe? Eu até disse numa entrevista que foi vergonhoso. O Daniel Paulista disse que ligou o sinal de alerta. Nossa, Tá dá uma bom, raiva quando quem fala isso. Meu Deus do céu. ligou o sinal de alerta por causa do erro defensivo. Meu filho, tá errando defensivamente desde a primeira rodada. Você ligou no 15ª, a porra do alerta. Que merda que é essa, né? Não faz muito sentido. Mas, beleza, vamos lá. Vamos com esse alerta ligado aí, ver se arruma esse negócio. Acho que o Guarani, de certa forma, tem que contratar para defesa. Eu acho que a gente tem alguns bons jogadores, mas igual teve essa série de lesões aí com 2 e desestruturou totalmente a defesa e todo mundo se perdeu. Eu acho que tem que ficar muito esperto em relação a isso. Acho que sinal de alerta tem que estar sempre ligado, porque corre o risco. Eu até falei, acho que com o Pedro, no off, quando a gente conversou, eu falei para ele, cara, ou foi com você, tipo, não lembro se foi no nosso grupo, em 2017, quando a gente ainda estava com o saudoso Vadão, a gente, na mesma época, assim, em rodada, a gente era líder do campeonato. E tem que ligar o alerta, porque naquele ano demitiram o Vadão e a gente foi se salvar do rebaixamento, nos salvamos do rebaixamento contra o Luverdense na última rodada, no critério de desempate. Nossa. A gente tava com uns 29 pontos, 26 pontos, eu acho. Ó, pra você ver, tá com 26 pontos no finalzinho do primeiro turno. Ou seja, perdeu o segundo turno inteiro, praticamente.
Porque pra chegar, cara, você tá com falta 15 pontos pra você conseguir chegar nos 41 que salva da Série C, né? Você tem 19, mais de 19 rodadas e não conseguiu só na última. Então pensa bem. Que foi o ano que o Lisca veio ainda, que, enfim, que aí o Lisca, de certa forma, salvou ali na última rodada. Então tem que ligar o alerta para não acontecer a mesma coisa. Não dá para ser cavalo paraguaio de novo, gente. Tem que ver, define os objetivos aí, as prioridades. Quer subir? Quer subir, beleza? Então joga para subir, traz gente para subir e estrutura o elenco para subir. Agora, não dá para criar expectativa, chegar na metade, reta final de primeiro turno, metade do campeonato, ali brigando as primeiras posições e depois ir lá para baixo brigar para cair. Eu não acho que o Guarani tenha time para brigar para cair, tá? Mas dependendo da crise que se instaurar ali, porque politicamente a gente sabe como são os times de Campinas, né? A merda basta um jogo para a merda ser feita, né? Então aí a bosta vai pro ventilador e ferra tudo. O Guarani é muito assim, né? É 8 ou 80. Pode falar, A tipo. ponte, assim. Não, você falou do politicamente. É engraçado como a torcida fica brigando, se matando nas ruas, mas Ponte e Guarani nessa questão é igual. Mesma coisa. Politicamente, né, Nicolas? Cara, se eu tô falando aqui, eu estou usando assim com a cabeça, ó, porque é igualzinho, Mesmo. politicamente falando, é que você falou, pode estar tudo bem, dá uma fagulha, alguma coisinha lá em cima, o negócio desmorona e salve-se quem puder. Exatamente. Né? E aí, no Guarani eu tô com esse receio, cara, porque aí agora é aquilo que a gente estava falando até em off, a gente cria uma expectativa e a gente exige demais, né? Então, por exemplo, a gente estava a gente sabe que o time dos dois times são limitados tecnicamente, você no máximo tem 11 titulares ali, que você mudar um já ferra o time inteiro depois, pro A segundo tempo. Ponte não chega até 11, tá? Falta fazer um parênteses, mas segue. Então aí acaba criando a torcida também cria uma expectativa em cima e agora todo mundo é ruim. Isso para ferrar politicamente o ambiente dentro do clube é absurdo, porque os diretores também, eu acho que é muito o que falta para os clubes brasileiros em geral, né? Tipo, o diretor ele não extrai o lado torcedor dele. Ele fica muito ali, ele vai na onda da rede social. Então, puta, tô acompanhando o Instagram, os caras estão me xingando porque o Matheus Souza é horrível. Puta, já queima o moleque pra carreira inteira, já ferra o time inteiro por causa disso. Então, eu não acho que o time do Guarani, em específico, seja ruim no nível de não brigar por acesso e no nível de ir no nível de rebaixamento, assim. Mas pode se transformar dependendo daquilo que for instaurado dentro do clube, do clube internamente no sentido político, né? No sentido de diretores, das cobranças que virão e etc. O presidente aparentemente fala que tá tudo certo, salário em dia, bicho pago, então, cara, se tá tudo ok, por que os jogadores levam 4 em 2 jogos, né? 8 gols em 2 jogos? É estranho. Qualidade técnica, cara, pode ser É, desestruturação total, tática. Não sei se faz muito sentido, mas beleza. Pode falar, Tiago. não, eu acho que é aquela coisa, quando você começa a ganhar e começa a se destacar, começa a aparecer no jornal, as pessoas, os comentaristas começam a falar bem do time, o seu time fica avisado. Os outros treinadores costumam Sim, estudar melhor o seu time, com o seu ponto certeza. forte. Eu acho que é isso que o Guarani está sofrendo nesse momento. Ele não está Boa. sabendo ter alternativas. Eu acho que está muito manjado o esquema tático do Guarani. Boa. E então acho que o Daniel Paulista tem que buscar soluções ali. E você acha que o Davó tá fazendo falta, Fael? Cara, não é possível que ele esteja fazendo falta. Não é possível. Assim. O Davó, a gente sabe, ele era veloz, colaborativo, etc. Mas marcar gol Perdia não. gol por metro quadrado. Marcar gol, que era a função dele, não era muito forte. O Bidu tinha o mesmo número de gols que ele e o Bidu é lateral esquerdo. Então, velho, não é possível. Tudo bem. Cara, ele é 1000 vezes melhor que o Lucão. É 1000 vezes melhor do Lucão.
colocar pesado, é outro estilo de jogo. O esquema tático do Guarani não é o ideal. É melhor que o Todinho? Também acho que vai ser melhor que o Todinho. Apesar que o Todinho no Guarani ele fedia gol, porque a bola batia nele e entrava. Mas assim, também não é nenhum jogador espetacular, etc., no nível de ser mais colaborativo que o Davó. Mas, cara, o problema é defensivo. O Davó não ajudava em nada defensivamente. Ele voltava para marcar, de certa forma, tal, e ajudava no contra-ataque, era um ponto forte, mas não é para estar sentindo essa falta. Não creio que seja esse o problema. Você tocou num assunto muito importante. O Guarani, infelizmente, não está tendo variação tática, cara. Não tá aquilo que a gente falava no começo, que sabia se adaptar aos tipos de jogo. Parece que sumiu, né? O Guarani parou de conseguir se adaptar aos diferentes estilos de jogo aos adversários. Isso é um problema. O Daniel Paulista vai ter um trabalho para arrumar esse negócio aí. E o ânimo, né? Eu acho que agora, psicologicamente, os caras devem estar com um clima pesado lá dentro, porque você imagina, perde de 4-1 pro Vasco, perde de 4-1 pro Vila Nova, a torcida cobrando, a torcida preocupada. O jogador deve estar recebendo umas mensagens não muito legais, muito provavelmente. Então, velho, o psicológico vai contar muito. Acho que o Ricardinho Moisés vai ter que contratar uns psicólogos. Se já não tem, contrata, por favor, porque o Guarani tá precisando. Mas eu acho que é isso, foi vergonhoso, mano. Esses dois jogos foram vergonhosos. Eu acho que não tem por que perder de 4-1 para nenhum adversário. 3-0 em 30 minutos não faz sentido. Para qualquer time, não é só o Guarani. Quando o Guarani fez 3 contra o Brusque, né, que foi 3-0 em 30 minutos também, eu falei, caralho, o que está acontecendo? Porque é um apagão que dá no time defensivamente, e não faz sentido você ter esse apagão. Rafael, se você está jogando contra um Flamengo, por exemplo, né, que nem o caso aí ao longo da semana o ABC, né, quando o jogo contra o Flamengo, se tomar 3 ali é uma coisa, jogando contra o melhor time do continente hoje é o Flamengo, a gente sabe disso, né? Mas assim, isso é uma situação, né? Agora, contra o Vila, né, você com 30 minutos tomar 3, né, e até que você falou do Daniel Paulista ligar o alerta, né? Contra o Vasco tinha que ter ligado já. Sim. Mas com todo respeito ao Vasco hoje, mas o Vasco não é um time que hoje é para atropelar. Não atropela, é para ganhar 1, 2, no máximo, ali 3, mais 4. Não é a mesma coisa que é para acontecer. Agora, um ponto interessante, que é engraçado, né? Você vai falando, vai vindo vários na cabeça, a gente tem que organizar, senão o negócio vai longe. Mas eu acho que assim, falando sem a rivalidade agora, tá? Falando do ponto neutro. Sim. Se você pegar o Guarani na última década, né? Se olhar sempre os torneios, né, você pega lá, a Série C, A2 do Paulista, quando subia era aquele perrengue para ficar na B, né? Era aquele negócio suado. Cara, você vê que tem uma evolução, né? O Guarani nos últimos 2 anos aí, a coisa está muito mais tranquila para permanecer na Série B, sabe? Não é um time que hoje entra, não, o Guarani vai brigar para... Não, o time Guarani, o Paulista, por exemplo, o Guarani entrou hoje no Paulista para brigar para uma classificação, ali para umas, no mínimo ali, como fala, chegar nas quartas, enfim, conseguiu essa estabilidade hoje. Então, acho que o primeiro passo ali para o Guarani foi feito. Legal. Acho que conseguiu chegar num ponto que nos últimos 10 anos parecia impossível. Sim. A gente olhar a situação do Guarani há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente falava, cara, impossível, né? E a mesma coisa se olhar para a Ponte, né, Tico? A gente olhar para a Ponte há uns 5 anos atrás, você pegar 2017 ali... Cara, você fala, quem ia imaginar que a gente ia estar brigando para não cair para a Série C hoje, né? Maior orçamento da história, lembra? Maior orçamento, né? E até você falando de variação tática, com parênteses aqui, a Ponte perdeu para o Corinthians em 2017 por causa disso. Porque ela jogou contra o Santos no mesmo jeito, contra o Palmeiras do mesmo jeito, e contra o Corinthians o Clima não mudou o time. E ainda colocou o Fábio Ferreira, lembra? Primeiro jogo? Nossa. Não teve variação tática e tomou cor aqui. Então... Sim. Assim, fechando só o negócio da variação tática, que é um ponto que eu me lembro muito desse 2017, dessa final. Mas assim, se a gente... E hoje, como torcedor, a gente é que você falou, né? Eu sou muito assim, eu nunca vi o presidente do Real Madrid, do Barcelona, e o cara pode falar, você tá comparando? Sim, eu tô porque é gestor. Eu nunca vi o cara indo lá, pisar no campo do Barça, lá do Real, sabe? Brigar com os caras. Não, o cara é gestor.
E aqui eu vejo nossos presidentes, assim, com tanta picuinha, cara, sabe, um com o outro. Eu falo, meu, vocês são gestores, vocês não são torcedores. De responder torcedor na responder torcedor lá. Eu lembro do Palmeirão lá, uma fase, os caras indo lá discutindo com os caras, assim, nem lembrando. O pessoal falava, os amigos, e eu falo, meu, né, até na Ponte mesmo, tinha umzinho, enfim, a turma lá, uma guerra com torcida. Cara, vocês são gestores, vocês estão à frente dos 2 maiores clubes do interior paulista, vocês têm que agir brutal, cara. E assim, então, eu falei isso numa live uma vez com o pessoal do MacaCast. Se eu fosse um diretor da Ponte, eu pegaria a minha malinha, eu ia lá para Curitiba, lá para o Atlético Paranaense, ia passar uns 5 meses lá com os caras, porque você pegar o Atlético, não é nenhum gigante do futebol brasileiro, mas é um clube que, ao longo aí de 20 anos, se moldou de uma forma e assim, modernizou sua gestão de uma maneira que os caras hoje brigam por classificar para Libertadores, foram campeões da Copa do Brasil, da Sul-Americana, sabe? Hoje o Atlético é o maior clube do estado do Paraná. Então, assim, não era, você pegar anos atrás, era o Curitiba, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que aqui falta pra gente, né? E você pega zagueiro, né? Tanto a Ponte quanto o Guarani. Zagueiro você faz em casa, cara. Sabe? Zagueiro você faz em casa. Você vê a Ponte, né? Lembro, né? Meu pai pegou essa década, então eu não peguei. Um time que formou Oscar, formou Polozzi, né? A Ponte tem uma escola de zagueiro, de goleiro aqui. Hoje você não tem um cara pra você pegar e colocar na defesa. O Tico vai lembrar do Reinaldo, né, Tico? O Reinaldo em 2017. Um baita do menino. Sumiu. Fez em casa. Estava em casa. E falando do Guarani, o Fael, então, assim, na neutralidade, o gol que você falou do Sábio perdeu a bola no primeiro gol, que eu vi o gol. E, cara, você tem um atacante, o Tico, no meio de 2 zagueiros. Cara, um é na sobra, o outro vai matar a jogada. Porque o que vai para matar, ele não vai ficar como último homem, ele não vai ser expulso. Então você mata o cara, você empurra, sei lá o que você faz no cara, chuta o cara, não sei, mas você mata a jogada. E ali os dois ficou perdido, né? Você viu que ele tá bem em linha. Né? E o que você falou do Mesquita, assim, eu não passo a mão na cabeça porque goleiro, para mim, o futebol brasileiro tem um problema com goleiro de saída de gol. Goleiro brasileiro não sabe sair do gol. O Ivan não sabe sair do gol. Até o Ivan. Não sabe sair do gol. O Igor não sabe sair do gol. O Mesquita não sabe sair do gol. Tanto é que nessa bola, assim, foi o bagunça da defesa, né? Mas o goleiro não pode ficar no impasse. Ou ele sai para matar o cara, a jogada, ou ele fica dentro do gol, velho. Se ele segura um pouco mais ali, ele não, talvez assim, ia ser difícil, mas a chance dele tomar, talvez a chance de defesa ia ser maior para ele, né? E o gol lá teve um outro gol que eu acho que o Rodrigo Andrade perdeu a bola, né? Que eu tava secando, viu? Por isso que eu sei que eu tava secando. O Rodrigo Andrade perdeu a bola, né? E ficou 4 contra 3, 4 do Vila contra 3 do Guarani, né? Cara, a recomposição do Guarani, velho, você vê que o cara perde a bola. O cara tinha que nem um leão para voltar. E o cara, aquele trotezinho, sabe assim? Tal. Então, assim, o gol de fora da área é outro ponto tático também, né? Quando o cara bateu, você viu que tinha 3 caras fechando a frente do Guarani, tinha um atrás ainda, mas ninguém saiu para fechar o chute. Ninguém vai no cara. Os caras ficou parado. Ficou parado, velho. Não é uma coisa que você fala, velho, não é possível. E quando o cara do Vila passou a bola, tinha 2 do Vila de frente pro gol do Mesquita. Velho, é um negócio que você para analisar, você fala assim, não é possível, sabe? Não sai um para pegar o cara que recebeu e um para fechar o chute, no carrinho, pelo menos. Então, eu acho que a gente, como torcedor, a gente vê lá o time brigando no G4, e eu falo muito pra galera aqui da Ponte, a gente conversa, eu falo, lembrem-se do Paraná o ano passado. O Paraná chegou a ser líder da Série B. O Paraná chegou a ser líder da Série B. E caiu para a Série C. Isso aí. O Paraná despencou. O Bressan tava comendo a bola no começo do campeonato. Lembro que a Ponte foi jogar lá, a Ponte perdeu para o Paraná. O Paraná estava jogando muito. E o Bressan acabou com o jogo aquele dia, o Tico. Eu lembro até esse jogo. Eu não lembro que eu estava vendo esse jogo, mas eu lembro que o Bressan acabou com o jogo. Eu falei, cara, a Ponte podia trazer esse menino para jogar aqui, que eu acho que ele é da Liga. E o Paraná, cara, despencou. Então, assim, a gente não pode ser... Acho que pelo menos eu sou muito cara pé no chão, né? Se o time tá ali em segundo até terceiro, mas fora isso, cara, não dá para você botar fé ali, porque é muito dinâmico. Coisa em 3 jogos muda muito rápido, tudo. Sabe?
É muito dinâmico. Então, o Guarani tem que... Daniel Paulista aí já tinha que ter ligado o alerta, ó. Faz tempo, Faz não, tempo, não também era pra hoje, acho. não. Não era pra hoje, não. E você falou o Nicolas falou desse jogo, eu lembro bem, porque se não me engano, a Ponte perdeu no último lance com gol contra. Foi isso aí mesmo. Eu não lembro quem fez, mas foi isso aí. Foi o Luizão até, que era amado. E a Ponte jogou bem, viu, Tio? Jogou A Ponte bem, jogou bem pra caramba. jogou Foi uma bem. dó ter perdido. Jogou bem. Eu tava na praia, eu lembro. Acabou com o meu fim de semana esse jogo. É doido. Não, mas é isso que você tocou bem, Nicolas. Tipo, taticamente ali não existe. Você não fechar um chute, a hora que eu vi o gol de cobertura, que os dois zagueiros estavam ali, eu, como joguei de zagueiro também, jogo posição quando eu jogo, cara, eu sou um pouquinho do zagueiro raiz ali, eu já ia na tesoura e foda-se, mano, não tem que levar gol. Véi, você tem que fazer qualquer coisa ali, você não pode levar gol, velho. E não, os dois ficaram em linha. Nenhum fez a sobra, nenhum foi em cima do cara. O cara dominou no peito e mandou de cobertura. Aí, nitidamente, os caras não queriam jogar bola, né? Porque Mas, é ô, foda. Rafael, se o Mesquita sai na bola, assim, não vou falar que ele ia, obviamente, matar. Sim. Mas se ele sai e vai no embate com o cara, talvez Pode não era ser. tempo do cara dar A cobertura. cobertura. Pode Só ser. que ele parou, cara. O goleiro, quando para Já dá era. tempo pro cara pensar. O goleiro vai parar, você pensa o que vai fazer, né? Sim. Então, o Mesquita tem esse problema também. A tomada de decisão, às vezes, dele é. Cara, eu não sei o que ele faz. Isso que você falou de não sair do gol, eu vejo que não, o goleiro não sabe ter saída de gol aqui no Brasil. Eu vejo muito o Mesquita nos escanteios, principalmente. Ele fica quase no meio quase lá no meio da área com os caras. Aí ele vê, o cara cruza, em vez dele já tá ali, já fica lá para dar um soco, cacete. Não, ele vai e volta para dentro do gol. Aí nisso que ele tá voltando para dentro do gol, o cara acertou uma cabeçada que ele não consegue pular, não tem nem impulsão para fazer isso. É realmente um problema tático. E o Guarani precisa ligar esse alerta mesmo para não acontecer igual 2017, para não quase cair. Eu acho que não tem time para cair, e você citou bem a evolução do Guarani. A evolução do Guarani ela é nítida, né? Porque em 2014 a gente tava para ir para a Série D. Hoje a gente está conseguindo se manter. Série A de Paulista e Série B ali do Brasileiro. Apesar dos 2 últimos anos aí, tanto o Carpini ter que recuperar, quanto o Felipe Conceição ter que recuperar. Ô, Fael, sabe que eu tenho até o Tico também, queria saber também, cara, eu tenho um pouco de medo assim, ó. Eu vejo a Série A hoje, se vamos supor, a Ponte sobe, o Guarani sobe, né? Sim. Cara, você vê assim, os times que subiram, que tem massa, eu digo assim, né, torcidas que nem o Fortaleza, Ceará, o Bragantino é um caso específico, não é nem Bragantino, né? Red Bull, né? Vamos falar assim, o Bragantino existe mais. Isso aí. O Red Bull. O Red Bull tem um patrocínio, enfim, outra coisa, uma empresa. Mas você vê os times, você vê América, Cuiabá, cara, você vê o perrengue que esses caras estão passando, a diferença está muito grande. A própria Chape. Tá muito grande a diferença para nós hoje. Então a gente, lógico, o acesso é top, vamos festejar se vier, claro. Sim. Mas a gente não pode cobrar no próximo ano, ficar cobrando dos caras, não, porque para permanecer tá muito difícil. Tá difícil. Tá bem mais difícil do que 16, quando a gente tava, né, Tico? 15, 16, mudou muito, cara. Mudou muito. Tá muito pega diferente. Um Flamengo organizado. Até vou pegar um time em crise, aí você pega o São Paulo do Crespo. Como é que vai jogar no Morumbi? Não tem como. Não tem como. E hoje outros players entraram aí também, né? Hoje você tem o Fortaleza, que se estruturou. Você tem o Ceará, que se estruturou. Sim. Você tem outros times aí que antes não tinham essa estrutura, que agora já fazem parte. O Fortaleza, do jeito que tá, pessoal, eu vejo que no mínimo aí uns 5 anos eles classificam. Se bater esse nível de gestão deles, não cai Fortaleza. Não cai, dificilmente vai cair assim, do jeito que tá. Entendeu? Se eu não me engano, acho que é o terceiro ano deles na A, não é? Terceiro ou segundo? Acho que é o terceiro. Então, já é terceiro. Acho que é o terceiro. E não vai cair, esse ano não cai. Não cai. E já que a gente tocou nesse assunto, e só para finalizar aqui, vocês viram o jogo Flamengo e Corinthians? Você vê como a gestão é importante? O Flamengo foi lá na Arena, que antes ninguém ganhava do Corinthians lá na Arena. Sim. Passeou e fez o que quis com o Corinthians ali. Não, acho que é isso, né? A gente precisa se reestruturar muito, assim, mas de longe. Ô, Tico,
Você falou do jogo, olha que loucura. Lembrei o Fael, que a gente tá falando dos goleiros sair do gol. Vocês viram o Flamengo? O Cássio não sai do gol, cara. Verdade, não sai do verdade. gol, 1,90m, não sai do gol. O gol que o como fala? Esqueci o nome, o Gabigol cruzou, o Bruno Henrique fez, né? Cara, a bola viajou na frente dele, assim, ó. Ele nem esperou pra cruzar e dar um soco cruzado nela, nada. Esperou. Né, Um gol de cabeça. Não, e os goleiros realmente no Brasil estão uma qualidade muito fraca, realmente. Eu assisto bastante o Neto, os donos da bola. Tem uns treinos, você falou do Cássio, os treinos de goleiro do Corinthians, ele mostra é absurdo. Ele fica indignado, mas ele vai ficar indignado mesmo. Eu não sei se o Guarani pode fazer aquele tipo de treinamento, mas é um treinamento idiota. Porque não dá reflexo nenhum, a bola vai fraca e enfim. Eu vi esse aí. São os treinamentos. Mas, enfim, para finalizar aqui, eu perguntar para vocês o que vocês acham aí do próximo jogo. Cara, acha que a Ponte tem chance aí? Acho que é contra o Botafogo, né? O que vocês esperam fora de casa, lá no Rio, pela Ponte contra o Botafogo? E depois eu falo um pouquinho do Bugrão. Olha, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, por ser no Rio. O Botafogo tem um time bom para Série B, padrão Série B, né? Tem nomes conhecidos, assim. Tem um time melhor que o da Ponte, com certeza. Tem Luiz Oyama, Rafael Moura, se não me engano, tá lá também. Então é um time chatinho. E, se não me engano, ele vem de 3 vitórias consecutivas. Sim. Então a Ponte que abre o olho. E acho que tem que ir no estilo Geisu Kleina, fechadinho, volantinho, kleinismo. A gente brinca aqui, Nicolas, kleinismo. Kleinismo, fechar a casinha. Fechar a casinha. Se bem que com esse time da Ponte não tem muito o que fechar a casinha. Locatelli e o André Luiz. Tinha o Lucas Cândido, mas eu até esqueci de comentar, eu ia comentar isso. O Lucas Cândido, que eu tinha elogiado muito no podcast passado, no episódio passado, ele se machucou. Então, a Ponte tá azarada até nisso. Ele teve problema no posterior e tinha mais alguém também com problema o Ednei, o zagueiro Ednei também. Ednei. Tava com problema o Ednei tá com problema no posterior e o Lucas Cândido no adutor. Então a Ponte tá sofrendo muito com o DM. Tudo bem, não é culpa só da Ponte, que tá uma maratona de jogos aí absurda, mas até nisso a Ponte tem azar, porque o Lucas Cândido eu achei que tinha encaixado bem no meio da Ponte ali. Tinha. Ele entrou bem, viu, o Tico? Eu tô com você, viu, Tico? Jogo difícil. Eu acho que vendo assim, analisando, né, hoje o Botafogo vindo de 3 vitórias, eu vou arriscar um empate. Acho que o empate lá tá ótimo para nós também, não tá ruim, dado as nossas circunstâncias. E aí a gente pega a Londrina em confiança aqui, né? E aí é fazer a lição de casa aqui depois. Eu acho que esse é o medo. Pesados, esse é o medo. A gente conhece bem a Ponte. Mas eu, assim, é aquele negócio, né? No Botafogo não é nenhum bicho-papão, né? Não é nada demais também. E se a Ponte fizer o jogo que ela fez hoje contra o CRB, eu acho que, principalmente o primeiro tempo, eu acho que a gente tem chance de até sair com uma vitória lá, se não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas sendo racional, o empatezinho tá ótimo, né? E só para fechar também aqui, falando do Rodrigão, que eu esqueci de falar, o gol que ele fez hoje foi um gol de brigador, né? Você viu, sim, de centroavante. Trombou e jogou para dentro, né? Então, é um cara que vai ser muito útil para nós, com certeza. Então, eu arrisco o empate, eu vou no 1-1 aí, contra o Botafogo, e a gente, aí, vamos pro tudo ou nada aqui com Londrina e confiança, Tico. E aí a gente sabe como é a história, né? Vamos pela fé. Aí eu já vou pegar meu terço e minha cerveja, porque vai ser tenso o negócio. Chama o Padre Jamil. O Padre Jamil chama. Já foi lá. Tá dando certo, hein? Deu certo. Então. A gente passa o contato depois. Eu vou precisar. Acho que eu tô pensando em dar uma ligada para ele, ver se ele presta serviço aí. Bom, vou falar aqui um pouquinho do Guarani, que joga com o Brasil de Pelotas. Cara, Brasil de Pelotas, concorrente direto aí de vocês na briga do rebaixamento. Time fraco, hein? Time fraco.
Mas, Guarani, Daniel Paulista, pelo amor de Deus, se perder de 4-1 pro Brasil de Pelotas, meu irmão, aí fecha a casinha, irmão. Fecha o clube, aposenta, manda todo mundo embora, porque não dá. Jogando em casa, brinco de ouro, tem que ganhar, tem que fazer o dever de casa. Acho que vai ter uma semana aí de trabalho. Daniel Paulista teve uma semana já de trabalho, eu acho que não tem que dar tempo para ele pensar. Vamos colocar no jogo segunda-feira já? Que aí não desestrutura o time, fica tudo certo. Mas sexta-feira tem que ganhar. Acho que temos um problema, que o Regis não joga. É um ponto difícil. Mas tem o Andrigo que consegue suprir, apesar de não estar num bom momento, consegue suprir bem. Espero que ganhe 1-0, tá bom, só para recuperar, tá tudo certo, não vamos com o pé no chão. Mas é isso, mais algum ponto de vocês? Querem falar um pouquinho desse jogo do Guarani, placar pro jogo do Guarani? Eu sei que vocês devem estar torcendo para um 4-1 de novo, mas vamos ser amiguinhos, gente. Vocês estão precisando de uma nossa vitória. Eu ia falar a vitória do Brasil de Pelotas, mas daí é clubismo demais, porque olha, o time do Brasil de Pelotas é um dos piores times que eu vi jogar na Série B, com todo respeito ao torcedor do Brasil. Então eu vou só para dar uma crisezinha, assim, aquela bem simpática, um empatezinho. Ó, Tico, já que você vai no empatezinho, eu vou ser um pouquinho clubista para sair, então. Eu vou no 1-0 magrinho do Brasil de Pelotas, aos 45 do segundo tempo, aquele escanteio, e vai ser um zagueiro ainda que vai meter um gol ali, ó. Olha só. Aquele rebate na área, sabe? Ninguém sabe, ninguém viu, pum, entrou. Boa. Então, eu vou vamos no 1-0 aí pro Brasil. E você, Fael, quanto você acha que vai ser no Rio lá? Quanto que você acha que... Cara, vocês jogando fora de casa contra um Botafogo, que não é aquele time tão forte, como é que tá vindo numa pegada boa? Eu espero sinceramente que vocês percam. Sinceramente, eu espero. Mas acho que, não sei se, acho que vem um empate, que a Ponte sabe jogar fora de casa, sabe jogar com esse time grande. Não vou arriscar numa vitória do Botafogo, não. Acho que veio um empate, 1-1, igual hoje, eu só fui. Eu fecho, hein? Eu combino aqui, eu fecho. Acho que o clubismo voltou a dar certo. Isso é um certo problema para o derby. Tô preocupado. Porra! Só não pode ser igual 2012, né? Né, Tico? Pô. Mas sabe que 2012, eu analiso 2012 igual aquela semifinal do Vasco e Corinthians, né? Que o Diego Souza errou aquele gol, né? Que o Caso defendeu, é que nem o Roger perdeu aquele gol cara a cara com o Emerson. Se o Roger faz aquele gol, acho que a história poderia ter sido outra. Mas não, com certeza essa é outra. Né, mas enfim. Mas já demos o troco já, né, Tico? Já demos o troco em Vocês deram o troco durante uns 8 anos. Tá bom de dar troco já, não, tá bom demais. Eu tô cansado dessa sofrência de 10 anos aí nessa clientela. Mas é isso, então. Rapaziada, muito obrigado. Obrigado, Nicolas, pela sua participação aqui hoje. Eu acho que sensacional participação. Sucesso lá no Gols da Macaca. Tamo junto, qualquer coisa que precisar, tamo aí. Ticão, também tamo junto, meu amigo. Sei que vocês estão felizes. Eu vou escutar o quê? Uma sofrência hoje do Leonardo, vou pegar o Eduardo Costa, vou ficar sofrendo aqui com as músicas de chifrudo, porque é o que está servindo para hoje. E o Pedro, vou mandar um recado aqui no finalzinho pro Pedro, que esse Lazarento tá dormindo. Eu falei com o Thiago aqui, o cidadão fica chapado escutando música de corno, e aí dorme durante o dia e não vem gravar com música. Só fazer um parêntese, o Pedro, como já é de conhecimento de todos, o Pedro é torcedor de São Paulo, deve ter ficado indignado com o VAR ali de ontem, então acho que esse é o motivo pela ausência. Exato. Mas é isso, rapaziada, voltamos em breve com mais um bate-bola do derby aí para falar sobre os jogos e, se Deus quiser, com a vitória do Burgão na derrota da Macaca. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.